Salmos, então, capítulo 119. Assim que você achar, diga aí um amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Faremos a leitura então, Salmo 119. A palavra de Deus segue dizendo da seguinte maneira: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Verso 2 diz: Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara seja firme os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Feche os seus olhos, vamos orar comigo rapidamente. Peça para que o Senhor fale contigo essa noite, amém? Feche seus olhos. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nós estamos aqui porque nós temos expectativas no Senhor, não expectativas somente de benefícios para nós, mas expectativas de que o Senhor, em nome de Jesus, pela Tua graça, venha fazer com que nós cresçamos, Senhor, em tudo no Teu Filho, que é o cabeça da igreja. E também nós viemos aqui para Te adorar, para prestar louvor e adoração ao Teu nome. Oh Deus, fala conosco neste lugar, fala-nos a respeito da Tua palavra. Oh Deus, a Tua palavra, que ela é como lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para os nossos caminhos. Nessa noite traga iluminação sobre nós, leva a nossa mente cativa a Tua palavra e fala-nos a respeito, Senhor, dos benefícios de obedecer a Tua palavra. Nós obedeceremos segundo a capacitação da Tua graça, pelo operar glorioso do Teu Espírito em nós. Nós viveremos uma vida de santidade para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Diga aí um amém em nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu quero compartilhar com os irmãos sobre essa palavra, irmãos. Quero compartilhar com você então sobre os benefícios, irmãos, de obedecer a palavra de Deus. Olha, eu vou falar para você. Ultimamente eu tenho percebido que na grande maioria o nosso problema, eu já falei isso aqui, não está em ouvir a voz de Deus. O nosso problema geralmente não está em perceber a voz de Deus. O nosso problema geralmente está em obedecer a palavra de Deus. E a grande verdade é, irmãos, que quando nós não obedecemos a palavra de Deus, vem prejuízo sobre as nossas vidas. Diga misericórdia. Olha, o salmista então, ele começa dizendo: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Sabe, irmãos, o Senhor preparou as obras dele para que nós andássemos nela. Nós sabemos que a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Então nós falaremos a respeito da felicidade, da alegria, do prazer e, por que não, dos benefícios, irmãos, de obedecer a palavra de Deus nesse lugar, nessa noite, amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado: você deseja obedecer a palavra de Deus? Sabe, irmãos, vou te falar algo aqui com toda certeza, talvez você concorde comigo. Tem muitas pessoas aí fora, irmãos, hoje, que elas estão tristes. E qual que é o motivo da tristeza dessa pessoa, Gabriel? O motivo da tristeza dessa pessoa é porque em algum momento da sua vida, em alguma situação, alguma área da sua vida, ela desobedece a palavra de Deus. E quando ela desobedece a palavra de Deus, ela é tomada então de uma tristeza amargurada. E quando ela desobedece a palavra de Deus, entenda, quando nós desobedecemos o que as Sagradas Escrituras nos aponta como caminho, como direção e como rumo, olha, irmãos, eu e você vamos sofrer prejuízo nessa vida.
Quando o salmista diz: bem-aventurado os irrepreensíveis nos seus caminhos, e eu quero a priori falar de alguns benefícios de obedecer a palavra de Deus, nós vamos falar a respeito de algumas coisas aqui muito interessantes, muito importantes essa noite. Sabe, irmãos, uma pergunta que eu faço para você: nós temos aqui alguns líderes de célula, provavelmente alguns irmãos que estão indo em treinamento, alguns que estão ali na célula, e às vezes é você que está ministrando lá na sua célula, às vezes é você que está compartilhando, às vezes é você que está na sua sala de aula, às vezes é você que está lá no meio dos seus amigos compartilhando a palavra, falando para as pessoas do amor de Deus, falando para as pessoas que Deus cura, que Deus perdoa, que Deus transforma, que Deus liberta. E eu quero te perguntar essa noite, irmão: você acredita nessas coisas mesmo? Você crê nisso? Sabe, a grande verdade é que tem muitos homens hoje pregando, e a grande verdade é que eles já nem mais acreditam no que pregam. Você pode ver que isso é fato. Tem muitas pessoas que elas até ministram, elas até pregam, mas essa pessoa parece que elas não acreditam mais no que prega, não acredita mais no que fala. Existiu um certo pregador chamado George Whitefield. Ele era um homem muito usado, pregador muito ousado, provavelmente do século XVIII, se eu não me engano. E existiu um homem chamado David Hume. E esse David, certa vez, ele era um deísta, ele não acreditava muito na questão de existir um Deus. Geralmente eles acreditam que o mundo foi criado, mas não exatamente por Deus. Ele é algo aberto, ele não é nem um ateu e nem alguém que crê. Tanto que esse homem ele rejeitava o evangelho, o cristianismo. Mas certa vez ele passou correndo e um amigo dele falou: aonde você vai, David? E ele estava indo ouvir as pregações do George Whitefield. E o amigo dele falou: mas você não acredita no que o Whitefield prega, não, né? Ele falou: não, eu não acredito, não, mas ele acredita no que ele prega. E ele estava indo ouvir esse homem, não porque ele acreditava, mas porque esse homem acreditava no que ele pregava. Deixa eu falar para você, o que eu vou falar para você, que essa noite eu acredito que é fato, que é verdade, que pode acontecer nas nossas vidas. Sabe, nós somos desafiados então agora, irmãos, por acreditar nessa palavra, que nós somos feitos ministros. Então, um primeiro benefício de alguém que obedece a palavra de Deus, uma primeira bem-aventurança, está aí no verso 1 dos Salmos que nós lemos. A primeira aventurança de obedecer então a palavra de Deus é que obedecer a palavra de Deus te levará a ser irrepreensível nos seus caminhos. Leia comigo de novo o Salmo 119, o verso de número 1. O salmista diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Sabe, irmãos, então o benefício de você obedecer a palavra de Deus, a bem-aventurança, a felicidade, o prazer de você obedecer a palavra de Deus é que você vai ser irrepreensível nos seus caminhos. Olha, irmãos, a grande dificuldade que nós lidamos às vezes com o pessoal e até conosco mesmos é que às vezes nós nos achamos repreensíveis diante de Deus. Mas o benefício de obedecer a palavra de Deus é que nós vamos ser achados irrepreensíveis no nosso caminho. Você deseja ser achado irrepreensível nos caminhos que você anda? Sabe, irmãos, aí você fala: tá, mas ser irrepreensível é algo muito difícil. Porque quando fala de ser irrepreensível, talvez você ache assim: irrepreensível então é alguém que não erra. Não, irmão, a priori não. Ser irrepreensível não quer dizer que você não vai errar, sabe? Todos nós erramos. A Bíblia diz que todos pecaram e separados foram da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Agora, é fato que nós precisamos ser irrepreensíveis. Então, eu tenho que tomar postura de homem de Deus, você tem que tomar postura de jovem de Deus e tentar viver uma vida irrepreensível. Quem é o irrepreensível? É aquele que não há repreensão para ele. E o que eu estou falando não se contradiz, porque quando você erra, quando você peca, é como Humberto falou, a própria palavra de Deus, ela te dá meio
Deus, ela te dá saídas que faz com que você agora perceba que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você erra, você peca, todos erram, todos pecam, mas a palavra de Deus, ela diz, irmãos, que o pecado não terá domínio sobre nós. Ei, a graça de Deus se manifestou abundante sobre nós. Aleluia! Então, obedecer a palavra, ela vai te levar a viver uma vida irrepreensível. Então, além de nós temos que fugir de todos os males que nos rondam, irmão. Ser irrepreensível é se apropriar também da própria palavra de Deus, que faz com que nós, ainda que os nossos pecados sejam como carmesim, vermelho como carmesim, o Senhor transforma-nos pelo lavar regenerador do seu sangue mais alto do que a neve. Sabe, irmãos? Então, ser irrepreensível, não é você viver uma vida sem pecado, porque se você conseguir viver uma vida sem pecado aqui, na verdade você não vai conseguir. Se alguém tivesse conseguido, Jesus não precisava ter vindo, foi porque não tinha ninguém assim que ele, o perfeito, veio. E quando Jesus ele vem e vive essa vida perfeita, ele morre e ele ressuscita, e a sua ressurreição é então uma prova de que Deus o Pai aceitou esse sacrifício. Foi um sacrifício aceitável, aquele que pagou ali a injustiça que havia dos homens. Quando Cristo então vem, vive essa vida irrepreensível, paga, eu posso dizer, segundo a palavra de Deus, eu vivo pela graça. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, pela graça de Deus, eu consigo obedecer a palavra de Deus. E quando eu obedeço a palavra de Deus, eu sou irrepreensível no meu caminho. E quando eu me acho repreensível, o Senhor gera arrependimento no meu coração. E quando Ele gera arrependimento no meu coração, ainda que você pecou, errou, tropeçou, quando o arrependimento vem, entenda, não é ir lá orar e pedir perdão não, viu? Porque tem pessoas que é assim: Deus perdoa, então eu vou pecar e eu sigo aquela rotina, peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão. O perdão só acontece na minha vida e na sua vida quando há arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele não vive na prática do pecado. Não quer dizer que ele não peca, mas ele não vive na prática. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, irmãos, entenda algo, sabe? O Senhor, Ele nos abençoa. Quer dizer que se eu não obedecer, Ele abençoa de toda forma, porque existe uma coisa chamada graça comum, que abençoa até o ímpio que está lá fora. Ou a chuva que cai aí fora só para os crentes. O sol vem para os justos e para os injustos. Agora, se o ímpio tem parte na graça comum, existe uma graça especial que é para você que é filho de Deus. Existe uma graça especial que te ampara quando você erra. Então nós recebemos da palavra de Deus instruções, nós recebemos direções e nós obedecemos e nos livramos então de todo mal, e nós nos tornamos irrepreensíveis diante de Deus. Irrepreensíveis. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem poder para te purificar de toda injustiça. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos lavar de um modo regenerador e fazer com que você, ainda que você tenha, a palavra diz a respeito disso, o pecado como carmesim, sabe, carmesim vermelho, vermelho, vermelho. O sangue de Cristo nos torna alvo, mais alvo que a neve. Isso não é poderoso, irmãos? Algumas pessoas sofrem na expectativa de obedecer a palavra de Deus, mas elas pensam que esse obedecer é fruto de algum mérito dela. Não é. Não é fruto de mérito. Não é fruto de você ser bonzinho. É fruto da graça de Deus que está sobre a sua vida. É Deus que nos capacita, irmãos, para nós conseguirmos obedecer a palavra dele. Amém?
Salmo 119, olha o verso 9 comigo. Salmo 119, o verso de número 9. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. O salmista faz uma pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele mesmo responde: observando segundo a tua palavra. Então, de contínuo, irmãos, nós precisamos então observar o caminho que nós andamos segundo a palavra de Deus. O salmista diz: de que maneira o jovem vai guardar puro o seu coração? E ele mesmo ensina: você quer guardar puro o seu coração? Compara os seus caminhos com a palavra de Deus. E o que fala a respeito do meu caminho então? Como que é esse negócio? Comparar o meu caminho com a palavra de Deus. Compara os seus atos, as suas atitudes, compara as suas ações, compara o que você tem feito, o que você tem vivido com a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? Se não está de acordo com a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de dar meia volta, nós precisamos falar: Senhor, por graça e misericórdia, conceda-me o teu perdão. Sabe, irmãos, o que é comparar os meus caminhos com a palavra de Deus? É isso, é comparar os meus atos, as minhas ações. É como se eu fizesse é como se fosse duas ruas paralelas. Uma é a estrada que eu ando, outra é a palavra de Deus. E eu comparo então os meus caminhos. E ele falou que para o jovem guardar puro o seu caminho, ele tem que observar o seu caminho segundo a palavra de Deus. Ao obedecer a palavra então, irmãos, e analisar o caminho, logo nós vamos viver a vontade de Deus, sabe? E se houver alguma coisa errada, então eu me arrependo. Porque lembra, irmãos, o arrependimento não pode ser só algo vivido no dia da conversão da pessoa. O arrependimento ele tem que acompanhar a vida de cada cristão, por toda a sua existência. Por toda a sua existência. O arrependimento é que faz, irmãos, com que nós vivamos o perdão de Deus para as nossas vidas. Quando há o erro, quando há a falha, só orar, não resolve. Precisa haver arrependimento. Porque quando há arrependimento, você passa de fase. Quando há arrependimento, você se quebranta de fato. Mas às vezes não há arrependimento, há apenas remorso. E remorso é diferente de arrependimento. Judas teve um remorso. Quando ele vem de Jesus ali, ele tem um remorso. Tanto que ele lança as moedas lá no pátio e ele vai correr agora, pegar uma forca, uma corda, e ele vai se enforcar. Não é arrependimento, é remorso. Pedro teve arrependimento. Pedro, após negar o Senhor Jesus, a Bíblia fala que chegou determinado momento que Pedro chorou amargamente. E Pedro não foi pegar uma corda e colocar no pescoço. Pedro ele vai agora ser ministrado pelo Senhor. E o Senhor vai chegar diante dele e falar assim: Simão Pedro, tu me amas? Ele fala: eu amo, Senhor. E o Senhor falou: então apacenta minhas ovelhas. O Senhor volta a indagar a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele fala: eu te amo, Senhor. O Senhor fala: cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Lidiane, o Senhor fala: Simão Pedro, tu me amas? E ele fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E o Senhor falou: apacenta o meu rebanho. Isso é arrependimento, irmãos. Então o arrependimento ele precisa acompanhar a nossa vida, amém? E o primeiro então benefício, irmãos, de obedecer a palavra de Deus, é que através da palavra de Deus, a direção da palavra de Deus, os caminhos, os rumos, os nortes, vão te levar a viver uma vida irrepreensível para a glória de Deus. Não pelo seu mérito, não porque você aprendeu alguma tática, alguma estratégia, não. Pela graça de Deus que foi derramada sobre você, pelo poder dessa palavra que nos lava com o lavar regenerador do Espírito. Posso ouvir um amém aí em nome de Jesus? Segundo benefício então de obedecer a palavra de Deus, a segunda
bem-aventurança é que quando nós obedecemos, irmãos, a palavra, ela vai nos levar a buscar o Senhor de todo o coração. Veja o verso 2 comigo, ainda de Salmos. Não tem a sua Bíblia aí aberta, que nós vamos falar muito a respeito de Salmos. Salmos, então, capítulo 119, o verso de número 2 agora, porque a outra bem-aventurança de obedecer a palavra de Deus, ela vai te levar a buscar o Senhor de todo o coração. O verso 2 ele diz: bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Sabe, irmão, outra felicidade, outro benefício que nós vamos receber quando nós obedecermos a palavra de Deus, é que essa obediência vai nos levar a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Por que você acha que algumas pessoas hoje não estão aqui? Como que você avalia isso? Por causa da chuva, obreiro Wilson? É lógico, sim, por causa da chuva. E a pergunta é: estão buscando de todo o coração? Eu deixo para você matutar aí na sua cachola. Sabe, irmãos, então uma das coisas que vai nos levar a ser beneficiado e abençoado na nossa vida de obediência é que é isso. Quando eu obedeço então a palavra de Deus, eu não sirvo a Deus mais de brincadeira. Eu não sirvo mais a Deus como se fosse uma festa, assim, um evento. O problema é que os cristãos hoje em dia, eles são muito assim, muito gospel, muito modinha, muito vai com as outras, muito Maria vai com as outras. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu levo Deus a sério, eu não deixo de vir ao culto por causa de uma garoa. Eu não deixo de ir à casa de Deus, eu não deixo de me ajuntar com a família por causa do tempo. O problema é que muitas pessoas, elas estão congregando conosco, muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, foram batizadas, são dizimistas, mas não amam a obra de Deus, e não amam o Deus da obra. Então servem a Deus, se é que nós podemos dizer que servem a Deus, mas fazem a obra de uma maneira relaxadamente. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a vida de qualquer ser humano na face da terra, mas muitas pessoas não atribuem o devido valor para essa palavra. Muitas pessoas hoje estão enganando a si mesmo. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu não sou agora um crente de brincadeirinha. Eu não sou agora um crente assim, que na verdade eu vou porque o meu amigo vai, se o meu amigo não vai, eu não vou. Não, eu levo a obra de Deus a sério. Eu tenho compromisso com o meu Senhor. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei qual foi o tamanho dos benefícios que eu recebi da parte de Deus. Não dá para brincar de ser crente. Então eu levo esse negócio a sério. Então eu busco o Senhor de todo o meu coração. Quem é que tem êxito, irmão, na busca por Deus? É aquele que busca de todo o coração. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está buscando o Senhor de todo o coração? Sabe, uma fama, eu acho que ela não é assim tão, como que eu posso dizer? Ela não é tão verdadeira, mas o jovem tem fama de ser descompromissado, não é verdade? O jovem tem essa fama. Mas, olha, eu vou falar para você, a boa notícia é, meu irmão, que se você obedecer a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, Ele vai te capacitar para você buscar o Senhor de todo o seu coração. E quando você buscar o Senhor de todo o seu coração, não importa se você é jovem, você pode ser um jovem sério na presença de Deus. Sabe, irmãos, nós somos uma igreja que na grande maioria é jovem, mas nós somos jovens sérios, amém? Aleluia. Você se considera jovem, Humberto? É demais. Aleluia. Eu me considero jovem, irmãos. Aleluia.
Sabe, a boa notícia é, filho, que não interessa a sua idade, sabe? Você pode ser um jovem sério na obra de Deus. Você pode ser de fato diferente da multidão. Você pode viver não apenas uma religião, mas um relacionamento vivo com o Filho de Deus. E você pode experimentar então, irmãos, dos privilégios da palavra de Deus. Então eu quero te perguntar hoje: você é um jovem sério ou você é um brincalhão da fé? Nós devemos nos perguntar, irmãos. Na verdade, essa igreja tem muito jovem, glória a Deus por isso. E tem muito jovem aqui que é mais sério do que muitos adultos aqui dessa igreja. Isso é grande verdade também. Por isso que essa fama do jovem descompromissado, ela não é tão verdadeira assim. É de fato, o jovem na maioria das vezes ele é inconstante, ele tem os altos e baixos. Então o jovem, ele ganhou essa fama de ser descompromissado. Mas se você obedecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, ainda que você seja jovem, você vai ser alguém sério na obra de Deus. Nós temos jovens sérios aqui na obra de Deus. Nós temos jovens aqui, irmãos, que de fato alegram o nosso coração. É verdade que tem uns que não alegram o nosso coração. É verdade, é bem verdade. É verdade, tem uns jovens aqui que dá vontade de a gente pegar eles e, de vez em quando e levar para a salinha ali e né, passar eles pela salinha do Getsemane. Mas tem jovens aqui que alegram o nosso coração, irmãos. Olha, eu vou falar para você. Você percebe que nós não somos aqui uma igreja carrancuda, não é verdade? Nós somos aqui um povo alegre, irmãos, amém? Somos um povo alegre, somos um povo apaixonado por Jesus, somos um povo bem humorado, glória a Deus por isso. Sabe, mas nós somos sérios na obra de Deus. Se você está vindo aqui andar nessa igreja conosco, você pode se preparar para ser alguém sério na obra de Deus. Ou senão você vai ser um Jonas nesse barco. E nós vamos chegar até diante de você e perguntar assim: qual é a sua ocupação? O que você veio fazer aqui? Você está querendo o quê? Nós somos uma igreja, irmãos, apesar de jovem, mas uma igreja séria para a glória de Deus. Terceiro benefício então, e bem-aventurança de obedecer a palavra de Deus, é que você fazendo isso, essa obediência vai te levar a fugir da iniquidade. Lê comigo o verso 3 agora. Nós lemos a priori 1, 2, agora o verso de número 3. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque hoje nós vamos caminhar aí nesses versos um atrás do outro. 119 Salmos então, 119 verso de número 3, porque a prática da obediência é uma bem-aventurança que você vai receber. É isso, você vai ser levado a fugir da iniquidade. O verso 3 diz assim: eles não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos, ou seja, os caminhos do Senhor. Irmão, olha para cá. O jovem sério trata o pecado com seriedade. Jovem que não é sério na obra de Deus, ele brinca com o pecado. E jovem que brinca com o pecado, ele vive se machucando. E ele vive machucando os demais. E por onde ele passa, ele deixa um rastro de destruição. Sabe, então você está sendo convocado para fazer parte dos radicais livres. Mas deixa eu falar para você: ser radical é ser sério. Ser radical é buscar o Senhor de todo o coração. Ser radical é amar a palavra de Deus. Mais do que o WhatsApp, mais do que o Facebook, mais do que a internet. Porque eu falo para você, todas essas coisas vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então ser um radical, olha para cá, não é simplesmente participar de cultos com a luz apagada e luz piscando, pulando que nem um descontrolado. Ser radical é amar a palavra de Deus. Ser radical é ser alguém sério. Ser radical é alguém que não brinca com o pecado. Ser radical é ser, independente da sua idade, alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. Isso é ser radical, irmão. Ser radical é ter atitude de santidade. Ser radical é guardar o seu coração da corrupção desse mundo. É fato, irmãos. Hoje em dia o mundo está entrando dentro da igreja. É fato isso. Hoje em dia tem muito tira o pé do chão e pouco bota o joelho no chão. Hoje em dia
As próprias igrejas estão proporcionando para os jovens algumas coisas que a palavra de Deus reprova. Essa que é a verdade. Nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, nós precisamos fazer com que essa palavra ganhe espaço no nosso coração. Nós precisamos orar, clamar, chorar se preciso for, dizendo: Senhor, dá-me sensibilidade ao teu Espírito. Pai, não me deixe ser enganado. Sabe, irmãos, você precisa viver a vontade de Deus. Ser um radical, filho, é ser alguém que ama a Deus. Ser um radical é ser alguém sério. Estevão era um jovem radical. José era um jovem radical. Você é convocado a ser um jovem radical. O radical, ele ama a Deus. O radical, ele ama a palavra de Deus. O radical abomina o que o Senhor abomina. O radical, ele ama o que o Senhor ama. Bem-aventurado, então, quer dizer feliz. E essa disposição de obedecer a palavra de Deus vai te levar a fugir da iniquidade. Porque o radical, ele foge da iniquidade. O radical, ele foge do pecado. Quantas pessoas hoje, irmãos, nós estamos falando das bem-aventuranças de obedecer a palavra de Deus. Bem-aventurado quer dizer feliz, mas quantas pessoas hoje estão tristes aí fora? E por que estão? Muitas delas por diversos motivos, mas muitas delas estão tristes exatamente por isso, por não obedecer a palavra de Deus, por não obedecer os preceitos do Senhor, por não obedecer as direções que a palavra de Deus aponta para nós vivermos essa vida cristã aqui até que a volta de Jesus chegue, ou até que nós vamos passar de dessa para uma outra melhor. Você crê que você vai dessa para uma melhor, irmão? Eu creio nisso, porque eu volto a falar, eu creio no que eu estou pregando. Sabe, querido? Então eu vou falar para você, tem muitas pessoas aí fora tristes. Talvez você está aqui, talvez você está até com um sorriso no seu rosto, mas às vezes você está triste. E às vezes o motivo da tua tristeza é por falta de obediência à palavra de Deus, de disposição de se colocar para obedecer à vontade de Deus. O problema então não é perceber a voz de Deus, o problema não é ouvir a voz de Deus, às vezes o problema não é ter sensibilidade ao Espírito, o problema é obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Às vezes você já sabe o que é para fazer. Às vezes você já sabe que determinada coisa está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Às vezes você já sabe. E mesmo que há bem-aventuranças, existem muitas pessoas tristes porque não estão obedecendo a palavra de Deus. Existem muitas pessoas em processo de depressão porque não estão obedecendo a palavra de Deus, porque não foge da iniquidade, não foge do pecado. E aqui eu abro um parênteses, porque a depressão, ela tem algumas causas. Muitas igrejas, se você for hoje, todo tipo de depressão eles vão falar que é demônio. Não é. Tem depressão que não é pecado, não é demônio. Tem depressão que é questão hormonal. Agora existe de fato pessoas tristes, sem o benefício da palavra de Deus, sem a bem-aventurança de obedecer a palavra de Deus, em momentos de escuridão da alma, pessoas que estão num calabouço sem fim. E o problema maior de tudo isso é a indisposição de obedecer a palavra de Deus, de fugir da iniquidade, de fugir do pecado. Jovem sério não brinca com o pecado. Jovem sério foge do pecado. Gênesis capítulo de número 39, não precisa abrir se você não quiser. O verso 6 em diante fala a respeito de José na casa de Potifar. Potifar leva José lá para dentro e José agora está à frente de tudo, menos da mulher de Potifar. Potifar coloca ele lá e ele agora é quem comanda. Em determinado momento, a palavra de Deus relata que José era formoso em aparência e em porte. Imagine,
Um Brad Pitt do Egito. O José era esse menino. Então, aparente, formoso. E a mulher de Potifar agora vai atrás desse menino aparente, formoso, e faz um convite inusitado para ele, Rafael, dizendo assim: deita-te comigo. E eu vejo José um menino radical. Eu vejo José um menino radical. Talvez o radical dos dias de hoje ia deitar com a mulher de Potifar. É verdade. Aquele radical fugiu, perna para quem te tem. E a infame não desistiu. Outro dia ele vai lá fazer os trabalhos da casa. A palavra de Deus diz que não tem ninguém lá, só está os dois. E outra vez lá vem ela com um convite inusitado: ei José, deita-te comigo. E ele fala: de jeito maneiro nenhum. Como que eu acho tão glorioso isso, que ele fala: como que eu pecaria dessa forma contra Deus? Ele não vê o marido dela. Ele fala: como que eu pecaria assim contra Deus? E o radical, bonito, boa pinta, bom porte, radical do Egito, sai correndo, foge, porque o radical ele foge. Foge da aparência do mal, foge do pecado. E dessa segunda vez as vestes de José, ela puxa, fica na mão dela, e depois a dita cuja vai contar para o marido dela que ele trouxe um hebreu para escarnecer dela. Porque geralmente é assim que acontece. O pecado, às vezes ele atua como uma linha de nylon, sabe aquela transparente, fininha? E ele vai dando voltas na pessoa. O cara fala: essa linhazinha aqui eu estouro rapidinho, quando eu quiser, vou brincar um pouquinho com ela. E ele vai dando volta, dando volta. Daqui a pouco o camarada tenta sair para um lado, para o outro, não dá, está preso no pecado. O radical José, ele foge. E deixa eu falar para você: o que você está disposto a fazer para fugir do pecado, para fugir da iniquidade? Em jovem homem que me ouve, está disposto a ser chamado de afeminado? Porque às vezes a moça lá na sua escola vai se interessar por você, e ela vai mandar a outra vir falar com você, e aí você vai falar o quê? Eu posso ser radical lá na igreja, que não dá para ser radical não. Hã? Às vezes esse tipo de coisa vai acontecer. E aí a pergunta é: você ama a palavra de Deus? Você quer desfrutar da bem-aventurança de obedecer a palavra de Deus? Foge da iniquidade, foge do pecado. Olha, irmãos, tem determinados momentos que não é feio fugir. Eu sei que somente os homens, né? Não, aqui é rochedo, rapaz, vou fugir. Não, aqui não foge de nada. Tem hora que tem que fugir. Tem hora que tem que fugir. Ou você foge ou a casa cai, filho. É engraçado que Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala: foge das paixões da mocidade. Agora a Bíblia fala para nós resistirmos o diabo. Você está entendendo? O diabo, a Bíblia fala: resiste, resiste. Paixão da mocidade, foge. Foge porque o negócio é feio. É por isso que a palavra de Deus diz que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a instrução bíblica é essa: contra o diabo, pede para nós fazermos resistência. O que você imagina pela palavra resistência? Resistir o diabo. Mais ou menos alguém empurrando a porta, você resistindo, você segurando, você ou batendo de frente, alguma coisa do tipo. A Bíblia manda você resistir o diabo. Mas as paixões da sua carne, a Bíblia fala: é melhor fugir. Foge, que é, como diz lá na Bahia, é barril. Eu não sei o que eles falam isso, mas é barril. Aqui em Pernambuco é assim: foge porque senão você pega em bomba.
Foge, irmão. Foge. Agora vem algo na mente. Barril pegar em bomba. É barril de bomba lá, de compra? É? Eu estou encerrando, irmãos. Salmos 119. Veja comigo o verso 10 e o verso 11 ainda. Salmo 119, verso 10 e o verso 11. O verso 10 diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Sabe, irmãos, olha o que o salmista diz: Senhor, o negócio é difícil, a tentação vem, os pecados vêm, as propostas vêm, mas eu vou dizer uma coisa, Senhor, eu guardo no meu coração a tua palavra. E para que, meu Deus do céu, que ele falou que guarda a palavra no coração? Eu guardo a palavra no coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Eu quero te perguntar essa noite, irmão, o que você está guardando no seu coração? Às vezes as pessoas estão guardando no coração mágoa, rancor, ódio, e por aí vai. Mas o salmista, ele fala que ele guardava a palavra no coração. Quando nós guardamos a palavra no nosso coração, quando nós estamos diante da tentação, diante do problema, essa palavra que está no nosso coração, então, nos constrange a fugir do pecado, a fugir do problema, irmãos. Então por isso que ele diz: a tua palavra eu escondo no meu coração. E qual que é o objetivo de ter a palavra escondida no meu coração? O objetivo é para eu não pecar contra ti, Senhor, porque eu sou radical e o pecado ele tem que estar distante de mim. Eu não sou um brincalhão da fé, eu sou um jovem que serve a um Deus vivo, todo-poderoso, que requer de mim uma vida segundo a vontade dele. E para nós encaminharmos para o final, outra bem-aventurança de obedecer a palavra de Deus é que isso te levará a desejar ser firme na sua caminhada. Ainda o verso de número 5 do Salmo 119, o verso de número 5, o salmista diz: tomara seja firme os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você é firme na sua caminhada cristã, irmão? Sabe, um benefício, uma bem-aventurança de obedecer a palavra de Deus é que isso vai te levar a ser firme, ou pelo menos a desejar ser firme. Porque talvez você fale aqui para mim assim: olha, Breno Wilson, eu não sou firme não, mas eu te pergunto, você pelo menos deseja ser firme? Porque às vezes nós não estamos firmes o tempo todo, mas sempre que eu não estou firme, pelo menos há um desejo gritante dentro de mim, dizendo: Senhor, me ajuda, Pai, me socorro. Há isso dentro de você, irmão? Porque o benefício de obedecer a palavra de Deus vai te levar a isso. Ele fala no verso 5: tomara seja firme os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. A palavra de Deus diz em Salmo 125 que aqueles que confiam no Senhor estão como o monte Sião, que não se abala, mas permanecem firmes para sempre. Firmes. Então deixa eu te perguntar: o que tem te abalado, irmãos? Nós precisamos estar firmes. Obedecer a palavra de Deus fará de você um jovem firme. Mesmo com as minhas dificuldades, sim. Mesmo com as minhas dúvidas, sim. Todavia, se você obedecer a palavra de Deus, se você andar nos preceitos do Senhor, você vai poder dizer como o salmista. O salmista, ele diz no Salmo 119, 133, ele diz: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade nenhuma. Sabe, irmãos, esse precisa ser o nosso padrão de vida. O salmista diz: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade nenhuma. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me são lícitas. Eu posso todas as coisas, ele diz, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma. Então teu Facebook é pecado? Não. Agora quando ele te domina, aí está o problema. O salmista diz aqui: eu firmarei os meus passos na tua palavra,
e não me domine iniquidade nenhuma. Qualquer coisa que esteja te dominando, ei, se afaste. Se afaste. A palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Último ponto para nós avançarmos aqui então. Outra bem-aventurança de obedecer a palavra de Deus é que isso te livrará da vergonha. Veja comigo de novo o verso 5 e agora o verso 6 também. O salmista diz: tomara seja firme os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Olha, irmãos, nossos passos precisam estar firmes em Deus. A palavra de Deus, ela vai nos levar a não ser envergonhados. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes por falta de postura cristã, quantas vezes por falta de nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, quantas pessoas já não passaram pela questão da vergonha, sabe? Da vergonha, pessoas que são enredadas por sérios pecados, por muitos pecados, e elas acham que esse negócio está oculto, que ninguém está vendo, que ela pode continuar fazendo, mas a vergonha, quando não há arrependimento, ela é inevitável. É inevitável. O Salmo 119, no verso 80, o salmista diz: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Tem alguém que gosta de ser envergonhado aqui? Não. Ninguém gosta de ser envergonhado, irmãos. Então essa é uma das alegrias de obedecer a palavra de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não será envergonhado. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra, e talvez se da tua parte ouvir essas palavras aqui te trouxer obediência a isso, talvez se da tua parte esses alertas surtir efeito na sua vida, de modo algum você vai ser envergonhado se você tomar a postura correta que essa palavra requer de mim e de você. Mas possivelmente pode ter pessoas aqui que estão ouvindo essa palavra hoje, está na prática do erro, não vai haver arrependimento e vai haver a vergonha, porque Deus, irmãos, Ele dá diversas oportunidades. Antes de Deus permitir que uma pessoa seja envergonhada, seja exposta, e Ele permite, Ele dá diversas oportunidades. O Senhor fala por meio da palavra, o Senhor te convida ao arrependimento, o Senhor chama, o Senhor constrange. Mas muitas vezes a pessoa está ali, firme naquele negócio. E uma das últimas consequências que chega, e que o Senhor permite, é a vergonha. Muitas pessoas deixam se enredar pelo pecado, e se aprofundam, como se os olhos do Senhor não estivessem em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, os justos e os injustos. E muitas das vezes o Senhor fala, o Senhor dá a oportunidade do arrependimento, como Ele fez com Adão, quando Ele pergunta: Adão, onde estás? Não é que Ele não sabia onde Adão estava. Estava dando a oportunidade de Adão falar: estou aqui, Senhor, atrás dessa moita aqui, e estou aqui porque pequei, estou aqui porque eu fiz o que o Senhor disse que não era para mim fazer. E talvez, e às vezes, semelhante a Adão, nós também não confessamos o nosso pecado. Nós falamos: olha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. E Ele vai falar com a mulher fala: a culpa é da serpente, ela que me enganou. E fica aquele joguinho, um joga para o outro, ninguém assume, ninguém quer assumir a culpa, ninguém quer arrepender, e daqui a pouco a vergonha vem, daqui a pouco o Senhor liga o ventilador na farofa de pecado, e aí vira algo público, e aí vem a vergonha. E o Senhor está nos avisando, e o Senhor está nos desafiando ao arrependimento. Você quer ser radical, filho? O radical, ele vive uma vida de arrependimento. O radical, ele não brinca com o pecado.
O radical, ele deseja viver a vontade de Deus. O radical, ele anela por viver a vontade de Deus. Eu quero convidar você já se colocar de pé no seu lugar, por gentileza. Feche os seus olhos, por gentileza. Nós vamos orar neste momento. Feche os seus olhos.